O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, estamos celebrando nesse momento a solenidade de Corpus Christi. Hoje é um dia para nós adorarmos o corpo de Deus, o corpo de nosso Senhor. Por isso essa celebração, Corpus Christi, corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. E é importante, penso eu, celebrando hoje esta solenidade de Corpus Christi, pensarmos nos reis magos, nos 3 reis magos, que também adoraram o corpo de Deus, o corpo do Senhor. Nós sabemos que os reis magos adoraram também este corpo de Cristo, este corpo do Senhor, quando esse corpo de Cristo, ainda pequeno, estava no presépio. Mas é importante nós trazermos aqui, penso eu, para essa celebração do Corpus Christi, essa lembrança, essa chave de leitura que é muito própria do Natal, do nascimento
de nosso Senhor, mas porque são exemplos para nós de adoradores do corpo de nosso Senhor. Os reis magos fizeram isso. Lembremos ainda que estes reis magos que adoraram o corpo do Senhor, e hoje é um dia para nós adorarmos mais ainda o corpo de Cristo, eles não eram pessoas religiosas, eles eram irreligiosos. Lembremos que esses magos, os reis, magos, os 3 reis magos, eles eram pagãos, irreligiosos. Mas pensemos que eles deixaram a casa deles, eles deixaram a pátria deles, percorreram um longo caminho, e quando encontraram o corpo de Cristo no presépio, eles se ajoelharam, se prostraram e adoraram o corpo de nosso Senhor. Então, para nós hoje trazer essa memória dos 3 reis magos, poder também pedir a graça de Deus para que pelo menos neste dia de hoje nós imitemos os 3 reis magos que adoraram o corpo de Cristo. Eles eram irreligiosos, eles eram pagãos, mas se nós neste dia adorarmos o corpo de Cristo da maneira que os reis magos adoraram, já estaria de bom tamanho. Mas nós sabemos que nós não somos irreligiosos como eles eram, nós não somos pagãos, nós somos batizados, e eles eram estrangeiros, e nós somos cidadãos do céu. Então, que neste dia de hoje, que nós pelo menos adoremos o corpo de Cristo da maneira que os reis magos adoraram o Corpus Christi, o corpo de Cristo. É importante neste dia de hoje pensarmos no palácio. Nós podemos ficar pensando que hoje é um dia para nós adorarmos o Rei, como nós dizemos, o Rei dos Reis. Celebrar Corpus Christi é trazer essa memória do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o Rei no seu palácio. E a gente sabe que o mais importante num palácio real não são os muros deste palácio. Por mais importantes para dar segurança ao rei, eles precisam ter muros bem feitos, bem fortes, resistentes. Mas não é o mais importante num palácio de um rei. Nós podemos pensar numa cobertura deste palácio. Quantos palácios das suas coberturas que ainda hoje são feitos de ouro. Mas é nós pensarmos que o mais importante deste palácio é o rei sentado no seu trono.
O rei sentado no seu trono é o mais importante. E aqui a gente pode pensar, o que é mais importante no céu. Talvez às vezes a gente fica curioso. Talvez a gente tenha essa tendência humana, de curiosos que somos, de ficar imaginando como é o céu, né? Como é esse palácio real. Mas a gente sempre tem que lembrar que o mais importante deste palácio, deste céu, não é como ele é feito, como ele é, mas o mais importante para nós é aquele que está sentado no trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o corpo Cristo, o corpo de Deus, nosso Senhor. Esse é o mais importante. A gente pode pensar também neste dia de hoje que nós temos templos belíssimos, basílicas, catedrais, que a gente pode até ficarmos vislumbrados com tanta beleza artística, né? Quantos afrescos nas igrejas, pinturas, mas que a gente sempre lembre que por mais que a gente entre num templo, mais belo que ele seja, o centro deste templo é o Rei dos Reis, é o Rei sentado no seu trono. Eis aí aquilo que é mais precioso. Como também a gente pode de repente estar numa igreja que tenha muitas necessidades. Talvez a gente esteja numa capela simples, que precisa de muitas coisas, mas se ela tem ali um sacrário, um humilde sacrário, se ela tem ali a celebração da Santa Missa, é isso que nós temos que lembrar. O mais importante do palácio não é o palácio. Talvez as nossas igrejas são esses palácios. A igreja é importante? Sem dúvidas. Mas o mais importante do que o palácio é aquele que está sentado no trono daquele palácio. O Rei, Jesus Cristo. O Senhor dos Senhores. Hoje também nós podemos pensar, irmãos, numa coisa muito bonita, que nós somos chamados a contemplar Deus já aqui na terra. Nós sabemos que quando a gente morrer, nós teremos a chamada visão beatífica, né? A visão da felicidade, a visão beatífica. Então, vamos contemplar Deus face a face no céu, sem o véu do sacramento. Mas, já aqui na terra, mesmo com o véu do sacramento, a gente já consegue contemplar a face de Deus, o próprio Deus. Isso é uma grande graça. Celebrar o Corpus Christi é podermos louvar a Deus por tamanha graça, da gente poder contemplar, já aqui na terra, Deus, a face de Deus. Certamente, a gente sabe que todos nós ficaríamos felizes, né, de ver um anjo, de ver os arcanjos, como alguns, nós estamos aqui numa igreja dedicada a Nossa Senhora das Graças, como Santa Catarina Labouré,
que pôde ver a Virgem Maria, é uma das videntes de Nossa Senhora. Da gente, quantos místicos, né, viram anjos, viram o céu, viram os céus dos céus. Quantas pessoas, né, místicos, santos e santas da nossa igreja, quando a gente faz uma leitura espiritual de tantos homens, de tantas mulheres, que santos e santas que viram anjos, os arcanjos, os céus, a Virgem Maria. Mas celebrar o Corpus Christi é podermos lembrar que nós contemplamos, já aqui na terra, o Senhor de todos eles. Se a gente nunca viu a Virgem Maria, um anjo, um arcanjo, como outros privilegiados tiveram, de ver a Virgem Maria como essa privilegiada Santa Catarina Labouré, mas nós, cristãos, católicos, nós podemos contemplar Deus, contemplar o Senhor de todos eles, porque Jesus na Eucaristia é Senhor dos anjos, é Senhor dos arcanjos, é Senhor de Nossa Senhora, é Senhor dos céus, é Senhor dos céus dos céus. Nós somos privilegiados. Talvez um santo ou uma santa, num dia de pecado, por exemplo, poderia desdenhar da gente. Ah, você nunca viu um anjo que eu vi. Você nunca viu um arcanjo como eu vi. Você nunca viu a Virgem Maria como eu vi. E a gente poder dizer: mas eu vi o Senhor de todos eles, Jesus na Eucaristia. Esse é o espírito do Corpus Christi, da gente poder ter esta graça de contemplar o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Que isso é uma grande graça para todos nós. De fato, irmãos, hoje nós aqui nos encontramos para adorar aquilo que é a coisa mais preciosa desta vida. Hoje é um dia de pensar nisso. Qual é a coisa, né, qual é algo mais precioso desta vida? Qual é algo mais precioso desta terra? Jesus Cristo na Eucaristia. A gente tem que lembrar disso. Corpus Christi. Corpus Christi é a coisa mais preciosa que a gente tem nesta vida. É algo mais precioso que a gente tem nesta terra. Não existe nada mais precioso do que Jesus na Eucaristia. A gente tem que lembrar disso. Da gente poder ter, gente, a graça de ter essa experiência de contemplar aquilo que é mais precioso nesta vida. Ouro, rubis, diamantes, fortunas, nada é mais precioso do que o Corpus Christi, o corpo de Cristo. É aquilo que nós temos de mais precioso. Nós poderíamos imaginar, como a gente fala muito, né? A saúde é algo precioso. A vida é preciosíssima. Mas a gente, até embasado na palavra de Deus, como vai dizer o Salmo 62, vossa graça me é mais preciosa do que a vida. A graça de Deus
é mais preciosa do que a vida. E olha que a vida é preciosíssima, não tem preço. Mas a graça de Deus ainda é maior do que a vida. A gente pode dizer, o Corpus Christi, o corpo de Cristo, é precioso mais do que tudo nessa vida, até mesmo mais preciosa do que a sua vida, do que a minha vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, é aquilo que a gente tem de mais precioso. Se alguém nos perguntasse, o que você tem de mais precioso na sua vida? E você dizer, a minha vida, não. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é Jesus eucarístico. É o Corpus Christi. Isso é o que tem de mais precioso. E a gente tem que pedir esta graça para que a gente cresça em nossos corações, o amor na igreja, no mundo inteiro. A Eucaristia, né, como São João Paulo II sempre falava, a igreja vive da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. A gente precisa da Eucaristia para a gente poder, né, ter esse fôlego, esse ar que sustenta essa atmosfera que dá vida a todos nós. E é uma grande graça, gente, uma grande graça, irmãos e irmãs, porque no momento nós estamos ainda distantes da Eucaristia, mas nós já apontamos para um fim, né? A gente já vislumbra dias de vitória, e a gente retornará em breve, com a graça de Deus, a nos aproximarmos de Jesus eucarístico. Essa graça de podermos ver Deus. E a gente não somente vê, né? Talvez alguém que não enxergue, não vê. Mas a gente não só vê, a gente também toca. Que graça, gente. A gente não só vê Deus. É como se Deus estivesse querendo dizer assim, olha, eu quero me unir a você. É como se Ele fosse descendo degraus para chegar mais próximo da gente. Para dizer assim, você só não me vê, você também me toca. E a gente sabe disso. A gente vai utilizar muito isso ainda, né? Mesmo quando a gente voltar a comungar, sei que muitas pessoas, claro, a gente toca em Cristo, seja na boca, mas também nas mãos. Mas é algo que a gente ainda vai utilizar por um bom tempo, né? De receber Jesus na mão. A gente vê, a gente toca, mas a gente não só vê, a gente não só toca. O corpo de Cristo, Corpus Christi, o corpo e sangue de Cristo, a gente não só vê Deus, a gente não só toca Deus, como a gente também come. Que graça, gente. Olha como vai descendo o degrau, a gente vê, a gente toca, a gente come. E depois a gente volta para as nossas casas. Não é assim que faz? A gente vê, a gente toca, a gente come, e depois que a gente faz, volta para as nossas casas. As nossas casas, aqui, as nossas casas, né, nesta vida. Mas aqueles que veem, aqueles que adoram, aqueles que contemplam, aqueles que tocam Cristo e aqueles que comem Cristo, um dia também voltarão para a casa definitiva, que é o céu. Essa experiência que a gente olha, contempla, toca, come, e a gente sempre depois vai para onde? Para nossas casas. Mas é para que a gente lembre que se a gente continuar adorando Jesus, se a gente continuar tocando Jesus, se a gente continuar comungando Jesus, a gente não só vai voltar para a nossa residência dessa terra, mas a gente vai voltar,
a gente vai para a nossa residência, a nossa morada eterna no céu. Um dia nós estaremos no céu, desde que a gente continue adorando, tocando e comungando o corpo de nosso Senhor. Que a Eucaristia, neste dia de hoje, Jesus Eucarístico, Jesus que está substancialmente, realmente na Eucaristia, nos abençoe a todos nós, paroquianos e paroquianas da nossa paróquia, todos que estejam nos acompanhando neste momento aqui por nossas redes sociais. Assim seja.